Diz assim a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos ler todos juntos esta noite? Versículo 12. E por glórias a Deus. Agora você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Passa os evangelhos, passa Atos, Romanos e Coríntios, capítulo 13. Amém? Vamos ler a partir do versículo 4. Queridos, algumas Bíblias traduzem como caridade, outras traduzem como amor, amém? Aqui o sentido é o mesmo, é amor. Versículo 4 em diante, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Amém? Agora, o último texto desta noite, você abre em Apocalipse, também o último livro da Bíblia, no capítulo 2, lembrando que nós estamos no culto de ensinamento da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, quem achou dá um glória a Deus, quem não achou diz misericórdia. Versículo 4 e 5 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ok, irmãos? Queridos, nós estamos num culto de ensinamento da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui esta noite, porque é um sinal de que você se importa em conhecer e de aprender mais da palavra do Senhor. O interessante, irmãos, que nós temos visto, nós vemos nas televisões, igrejas lotadas, porque há promessas de recompensas financeiras, igrejas lotadas porque há um atrativo pelo dinheiro, os bens materiais. Nós vemos, irmãos, igrejas lotadas porque há um interesse pelo sobrenatural, há títulos que venham para cá pelo avivamento genuíno, vai ter um culto de avivamento, vai ter um culto de milagres. Nós sabemos que tudo isso Deus faz parte da obra de Deus, tudo bem. Mas, queridos, o mais importante que o nosso mestre, o Senhor Jesus, nos ensinou, foi que nós devemos aprender da palavra de Deus. O Senhor disse para os fariseus: errais não conhecendo nem as escrituras, nem o poder de Deus, irmãos. Quando eu olho aqui em Marcos, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: e levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, isso Jesus. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Era costume de Jesus
ensinar as Escrituras. Jesus, ele ensinava, irmãos, nos povoados, Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus ensinava no templo em Jerusalém, porque era um costume de Jesus ensinar as Escrituras, irmãos. E eu me espelho do meu mestre, irmão. Eu quero ser seguidor do meu Senhor. O discípulo quer ser parecido com o seu mestre. E quando eu vejo, abro as Escrituras, como Jesus ensinava ao seu povo, pode ter um bocado de cadeira vazia, mas eu vou ensinar aqueles que querem, e aqueles que querem vão receber do maná de Deus, e aqueles que querem vão se fortalecer pela palavra de Deus. Amém? Aleluias. E esta noite, irmãos, eu tenho aqui uma palavra do Senhor para a sua vida, você que está aqui esta noite, que fala justamente daquilo que a obra de Deus tanto necessita e muito mais o mundo. Nós estamos aqui, irmãos, esta noite, porque nós fomos salvos pela ação maravilhosa e sobrenatural do amor que procede de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós estamos aqui esta noite, é porque Deus nos amou de uma maneira tal, que enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você. Nós estamos aqui pela ação do amor de Deus nas nossas vidas. Amém? A Bíblia também nos diz, irmãos, que se nós formos alcançados pelo amor de Deus, isso também nos capacita a amar a Deus, porque lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou, nós o amamos também. Amém? Eu quero que você, querido, nos próximos cultos de doutrina, você traga um caderninho, vá anotando esses versículos para você conferir em casa, porque eu não vou ter tempo de estar lendo todos eles, porque senão a gente passa de muito tempo. Mas você vai marcando aí, depois você confere na sua palavra, tá bom? A Bíblia também nos ensina, irmãos, esse manual maravilhoso, que o nascido de Deus, ele deve amar o seu próximo. Se Deus nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 7, né? Que se o nascido de Deus ama o seu próximo. E a Bíblia, irmão, é um livro maravilhoso. Se Jesus, Ele nos amou, se nós devemos amar o nosso próximo, nós vemos em toda a Bíblia, irmão, que esta palavra, este livro, é um livro de amor, irmãos, em toda a sua extensão, porque Deus é amor. E se esse livro revela a vontade de Deus, esse livro fala de amor, amém? Deus é amor, como diz em 1 João 4, 8. E essa essência está impregnada em toda a sua palavra, em toda a Bíblia, irmãos. Eu vou repetir aqui rapidamente algumas coisas que eu sei que a maioria aqui sabe, mas pode ter alguém que não saiba. E como eu vou estar falando esta noite sobre amor, irmãos, eu vou aqui novamente repetir, né? Eu creio que algumas pessoas já sabem, que esse nome amor, essa palavra, no grego, ela tem algumas características, né? Na tradução da palavra amor, há algumas características, algumas situações para esta palavra amor. Nós sabemos que a palavra amor, que no grego, lá no original, onde foi escrito, ela significava o amor eros. Esse amor eros é o amor de um homem para com a mulher, é o amor da atração física, é o amor da sexualidade. A palavra eros, amor, em eros, quer dizer este amor sexual, este amor de atração física, né?
Nós podemos ver isso lá em Cantares, quando Salomão começa a declarar o seu amor pela Sulamita, sua amada. Ele começa a descrever toda a beleza física da sua companheira. Da mesma maneira, nós também vemos lá Jacó por Raquel, esse amor que fala do amor eros, né? E esse amor é importante dentro do casamento, mas não é essencial, irmãos. Ele tem que estar dentro do casamento, o amor eros, mas o casamento não é firmado só nele. Amém? Então o primeiro amor é o amor eros. Tem o amor também, que a Bíblia cita, chamado, no grego, no original, estoge, que quer dizer, traduzindo para o português, é um amor de amizade, né? Aquela amizade que nós temos o amor familiar, aquela laço familiar que nós temos, que nós amamos dentro da família. Amém? Então, esse amor, irmãos, ele envolve aquele cuidado, aquela consideração, aquela lealdade que tem dentro da família, aquele amor familiar. Ninguém deixa de amar um familiar porque ele ficou velho, porque ele ficou doente. Ninguém deixa de amar. E esse amor na família, ele é o amor estoge. Mas só que a Bíblia também nos orienta, irmãos, que lá em Romanos, capítulo 1, versículo 31, e 2 Timóteo 3,3, diz que nos últimos dias, devido à corrupção humana, este amor estoge, ele vai desaparecer. O amor familiar, o respeito pelos pais, o respeito entre irmãos, o respeito dentro da família, esse amor vai sumir nos últimos dias, de acordo com a palavra de Deus, Romanos 1,31 e 2 Timóteo 3,3. Amém? Esse amor é tão importante, irmãos, que lá em 2 Samuel, capítulo 21, fala de Rispa. Rispa, ela perdeu o seu filho foi jogado para ser comido pelos urubus, e ali ela passa 3 dias, se não me falha a memória, fica acampada, para não deixar os animais comer a carne do seu filho, até que Davi sabe deste amor desta mãe, e manda chamá-la, e dar um sepultamento ao filho. Mas este é o amor estoge, o amor de família, e a corrupção dos últimos dias tem consumido este amor. A corrupção dos últimos dias tem tentado destruir este amor no seio da família. Já não tem mais o respeito de marido com mulher, nem de mulher com marido, né? Em algumas casas. Mas nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus, nós que estamos na casa de Deus sendo instruídos, nós não podemos deixar este amor morrer. E é por isso que tem culto de ensinamento da palavra, é por isso que tem palavra de Deus para nos instruir, para que nós venhamos preservar o amor estoge, o amor familiar dentro da nossa casa. Amém, meus queridos e amados irmãos? Há um outro amor, agora sim, o filos, que é o amor de amizade, né? Esse amor que é importante também no casamento. Logicamente, não pode ter um casamento sem um elo de amizade, é importante também. E é um amor que nós podemos ver no caso de Jonathan e Davi. Eram amigos que verdadeiramente um era leal ao outro, e esse amor também é importante no nosso ciclo, irmãos, de amizade, é o amor filos. E por último, irmãos, é o amor que eu quero me deter esta noite, que é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus, é o amor incondicional, é aquele que ama sem esperar nada em troca, é aquele amor que nós nos doamos, mesmo que o outro não dê nada em troca, amém? Esse é o amor proveniente de Deus, irmãos. Este é aquele amor que nada pode impedir, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35, nada nos separará do amor de Deus, nem a tristeza, nem a tribulação, nem a fome, nem a miséria, nada vai nos separar do amor de Deus. Este amor, irmãos, ele nos alcança de uma maneira maravilhosa, ele é um amor forte, é um amor incondicional, é o amor que atraiu a mim e você, é o amor que nos prende na obra de Deus, é o amor que nos prende segurados a Jesus, é o amor que Deus colocou nos nossos corações, irmãos, amém? Nós podemos ver, irmãos,
que esta palavra ágape, amor incondicional, os discípulos, tanto os discípulos como Jesus, utilizaram essa palavra ao se referirem ao amor de Deus. Nós podemos ver em João 15:13, que diz que ninguém tem maior amor ágape, do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É um amor grandioso. Em Romanos 5:8, diz: mas Deus prova o seu amor ágape, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou nada de nós, Ele não pediu nada de nós em troca, mas esse amor incondicional prova que Deus nos amou, que o seu Filho morreu por nós, nós sendo pecadores. Amém? Também, irmão, nós podemos ver lá em 1 João 4:8, do 8 ao 10, versículo 19, vai falando desse amor maravilhoso de Deus por nós. Agora é interessante, irmãos, preste bem atenção, que em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que Deus, no momento em que nós nos convertemos, esse amor maravilhoso, Deus derramou ele em nossos corações. Você já pensou esse amor que eu acabei de ler aqui? Que dar a vida pelo irmão, que é um amor tão grandioso, que Deus nos amou, nós sendo pecadores ainda. E a Bíblia diz que em Romanos 5:5, que Deus derramou esse amor nos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, amém? Amor ágape, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo de Deus foi nos dado no momento da conversão. E esse amor foi trazido pelo Espírito Santo de Deus para nossas vidas, para os nossos corações, irmão. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que o amor de Deus, o amor ágape, está nos nossos corações? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Quando muitas vezes a gente faz beicinho, porque o irmão está meio assim para nós, porque o irmão é meio assim, porque eu só vivo assim, porque aquilo é assim, porque aquilo do outro, não sei o quê. E onde está o amor ágape que foi derramado nos nossos corações na conversão? O amor ágape, o amor de Deus, o amor que leva uma tapa numa face e dá a outra face, é o amor ágape. É um amor que não pode ser medido, não pode ser descrito. É um amor, irmãos, que somente Deus, na sua grandiosidade, Ele pode ter e derramou nos nossos corações. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Muitas vezes nós, por coisas mínimas, nós odiamos, nós guardamos amargura, nós guardamos mágoas nos nossos corações, tomando o lugar do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, para ilustrar a prática do amor ágape de Deus, um dia Jesus chegou e contou uma parábola. Ele contou a história do bom samaritano, um homem que ia para a cidade, e ele foi assaltado, roubado, espancado, e foi jogado à beira de uma rodovia. E ali passou o pregador, como é que chama aqueles pregadores? Internacional, né? Pregador internacional, cheio de... Passou e viu o irmão lá caído, não ligou e foi para o culto. Afinal de contas, ele não poderia perder o culto, que estava todo mundo esperando ele, porque ele era o homem de Deus, cheio do poder de Deus, não poderia esperar. Conta também que o levita passou e foi-se embora. Mas conta também que veio o samaritano, que era uma raça desgraçada, que os judeus odiavam, que ninguém queria nada com eles. E o samaritano, ele passa,
socorre o homem, limpa as feridas, leva para um abrigo, paga o abrigo e ainda deixa pago mais coisas se ele precisar. E o Senhor pergunta: quem é o teu próximo, né? Onde está o amor? Quem foi que amou? Foi o sacerdote, foi o levita, ou foi o samaritano? E aí nós podemos ver, irmãos, o amor ágape em ação. Sabe por quê? Porque aquele homem que estava caído, ele não tinha nada que oferecer para o outro, ele não tinha amizade, ele não tinha bens, ele não tinha nenhum tipo de interesse que poderia retribuir para aquele homem, mas aquele homem amou o amor de Deus e socorreu aquele seu semelhante. Porque quando a gente socorre e ama porque vai receber alguma coisa, porque a gente ama, socorre quando tem algum interesse, mas esse não tinha nada que dar a ninguém, ele estava lá, ferido, abandonado, não tinha amizade para dar, mas aquele samaritano o amou assim, amou desta maneira, porque é o amor de Deus no coração, que ama sem esperar nada em troca. Queridos, no outro texto que nós lemos esta noite, que foi o texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor fala para a igreja de Efésios, no versículo 4 e 5, não, vamos ler a partir do versículo 2, o Senhor fala para aquela igreja: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja de Efésios, irmãos, era uma igreja atuante na obra do Mestre, e é por isso que ela foi muito elogiada por Jesus. Do versículo 1 até o 3, Jesus está elogiando essa igreja. Jesus está dizendo que conhece a obra da igreja. Jesus está dizendo que conhece o trabalho da igreja, a paciência, que não tolerou os falsos apóstolos. Era uma igreja atuante, irmãos. Era uma igreja que trabalhava, irmãos. Por que eu vou falar sobre esta igreja, irmãos? Porque esta igreja estava declinando no seu amor. Você se lembra que eu falei agora há pouco do amor ágape? Esse amor maravilhoso de Deus que está em nossos corações. Pois quando este amor começa a declinar nas nossas vidas, irmãos, muitas coisas podem acontecer, né? Há graves consequências do declínio desse amor dos nossos corações. E aqui, na igreja de Éfeso, uma das coisas que nós podemos ver, irmãos, no declínio, que ela perdeu o primeiro amor, a primeira coisa que nós podemos ver é a desmotivação para fazer a obra de Deus. É a desmotivação, irmãos, de estar envolvido com a casa de Deus. A gente vê aqui, o Senhor cita, irmãos, várias coisas que essa igreja estava fazendo, mas no passado, que ela fez, mas deixou de fazer. A gente pode ver aqui, irmãos, não sofreste, não pôde sofrer os maus, pusestes à prova os que se diz apóstolo, sofrestes, tudo no passado. A igreja fez, mas não estava mais fazendo. Por quê? Porque o amor estava em declínio, o amor estava indo embora.
o amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, estavam se acabando, né? A gente pode ver, irmãos, que tudo isso que ele citou foi coisa do passado, mas de repente a igreja aqui perdeu o ânimo. Agora não tem mais motivação, falta energia, e essa energia só vai existir se voltar o amor, porque o que move esta igreja é o amor de Deus, irmão. E se o amor está em declínio, não se faz mais nada. Queridos, eu tenho notado a igreja, eu não estou falando da igreja Evangelho Sem Fronteira, a igreja do modo geral, irmãos, a igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra. Irmãos, não faz muitos anos não, irmão, eu posso contar uns 10 anos atrás, irmãos, havia um fervor maior pelas coisas de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu conheci o ministério de louvor fazendo 3 ensaios por semana, irmãos. Já pensou? 3 ensaios por semana. Eu, irmãos, conheci a igreja orando ao meu dia, todos os dias, não era só uma vez por semana ou só a última semana, não. E era cheio. Eu conheci, irmãos, a igreja na escola bíblica está cheia de pessoas querendo aprender. Cultos cheios, irmãos. Mas sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Devido à iniquidade, o amor de muito tem esfriado, o amor está declinando, e quando o amor, há um declínio no amor que Deus derramou em nossos corações, irmãos, a igreja, ela não vê mais como prioridade as coisas espirituais. Amém? Eu não estou criticando aqui, irmãos, o ministério do louvor, porque faz só um, entenda, eu estou dando um exemplo. Há menos de 10 anos atrás. Por quê, irmãos? Porque parece, parece não, é uma realidade, o tempo está se abreviando, irmãos. Nós não temos mais tempo para nada. Está todo mundo sobrecarregado o seu tempo, irmãos. É ou não é, irmãos? Eu vejo a dificuldade dos meninos aqui para se fazer um ensaio, porque há muitas coisas que eles não podem deixar de fazer das suas responsabilidades. E da mesma maneira na questão da oração, eu compreendo estas coisas. O que eu estou falando, irmãos, é que a igreja da última hora, que somos nós, a nossa geração, porque está próximo do arrebatamento da igreja, irmão, e nós não estamos mais atentando para isso, há um declínio do amor, e isso tem impedido da obra do Senhor se desenvolver. Sabe por quê? Parece que as coisas se tornaram enfadonhas, irmãos. Parece que as coisas são só um ritual que eu tenho que cumprir, sem brilho, não tem mais uma objetividade espiritual, irmão, e o dono da igreja, o Senhor da igreja, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou, quem mudou foi a igreja, Ele continua sendo o mesmo. Era necessário, irmão, que a igreja de Éfeso, ela retornasse com urgência ao primeiro amor, as práticas das primeiras obras. O Senhor fala com ela, se arrepende, porque senão, como é que ele diz aqui? Versículo 5, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende, e pratica as primeiras obras, quando não breve a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, diz o Senhor. Então a primeira coisa que nós vemos quando o amor do Senhor está em declínio nos corações, é que há, irmãos, uma desmotivação para realizar a obra de Deus. A outra coisa que acontece, irmão, a segunda coisa, quando há um declínio do amor nos corações, é que pode haver a retirada da presença de Deus. E é por isso, irmãos, que nós temos visto também muitos crentes
que já não tem mais o brilho no olhar da presença de Jesus. Crentes que até pouco tempo eram cheios da presença do Senhor, nós vemos agora definhando, irmãos. Porque, irmãos, quando o amor declina, o Senhor se retira. O que garantia a presença de Deus lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, irmãos, era a obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. Veja bem, lá em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, havia esse compromisso daquele povo da antiga aliança, guardar os mandamentos de Deus, ser obediente aos mandamentos de Deus. Mas também, a transgressão, irmão, aos mandamentos de Deus, também trazia maldição para o povo. Se eu obedecesse, eu era abençoado. Se eu desobedecesse, eu era amaldiçoado. No Novo Testamento, irmãos, o Senhor também firma um compromisso conosco, na prática do amor. Da mesma forma que Ele fez o compromisso na antiga aliança com relação à obediência, no Novo Testamento, Deus fez uma aliança conosco com relação à prática do amor. E esse é um mandamento divino a ser cumprido por mim e por você, irmãos. E continua com a mesma importância para o relacionamento com Deus. Quando eu leio lá em 1 João, capítulo 4, versículo 21, o Senhor diz assim: e dele temos este mandamento. Que mandamento é este? Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É um mandamento, irmãos, do Senhor na nova aliança, no Novo Testamento. Se eu amo a Deus, se eu digo que amo a Deus, eu tenho que amar meu irmão. Eu tenho que amar meu próximo. Amém ou não amém, igreja? Começa a dizer para o seu irmão: meu irmão, eu lhe amo, meu irmão. Não queira estar longe do mandamento do Senhor, não. Não queira desobedecer a Deus, não. Ame o seu irmão. Amém? Em Apocalipse capítulo 2, você está com a sua Bíblia aberta ainda, Apocalipse, irmãos? Versículo 5, na parte B do versículo, na segunda parte, quando o Senhor diz: quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependestes. Que castiçal é esse, irmão? Né? O Senhor disse que vai tirar o castiçal, se a igreja continuasse no esfriamento do amor. Que castiçal é esse, irmãos? Volte um pouquinho aí para Apocalipse, capítulo 1. No versículo 20, diz o seguinte: o mistério, acharam, irmãos? O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, na minha mão, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, eram os pastores, amém? As 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas, ou seja, dos 7 castiçais. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, veja bem: e no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito como um cinto de ouro. Ou seja, quem está no meio dos castiçais, quem está no meio da igreja, é o Senhor Jesus. E quando Ele diz que se não se arrepender, vai tirar o castiçal, ou seja, Deus vai sair com a sua presença do meio da igreja, irmãos. Quando há um declínio do amor,
o Senhor Jesus, Ele não fica presente. A igreja entendeu? Amém ou não amém, irmão? Então, irmão, a primeira coisa que eu posso ver, quando há um declínio do amor na igreja, não há mais motivação para se trabalhar na obra de Deus. A segunda coisa, irmãos, que quando há um declínio no amor da igreja, é que Deus não se faz presente onde não há amor, irmãos. Amém? E se nós queremos a presença de Deus, irmãos, nós não podemos deixar declinar o amor que o Senhor derramou em nossos corações, meus queridos. A terceira coisa, irmãos, quando o declínio do amor, ele é restringido, ele vai esfriando, ele vai desaparecendo, há um declínio, né? Há uma restrição dos dons no meio da igreja. Nós não vemos mais no meio da igreja, quando a igreja está num declínio do seu amor, nós não vemos mais os dons em operação. Nós, irmãos, somos pentecostais porque nós cremos que os dons da igreja são para a era atual. Nós cremos, irmãos, que Deus pode usar as pessoas no dia atual para, com palavras de profecia, com discernimento espiritual. Nós cremos, irmãos, que assim Deus pode derramar uma unção na igreja e batizar com o Espírito Santo, o falar em línguas. Nós cremos nisso tudo, mas quando o amor entra em declínio, os dons, eles vão sumindo do meio da igreja. Sabe por quê, meus queridos e amado irmão? Porque quando não se dá o devido valor, quando não se dá não se ama, nem se dá valor à capacitação que Deus dá à igreja através dos dons, e isso vai se tornando inoperante, principalmente, irmão, em razão de se fazer as coisas sem amor. Como é que se profetiza sem amor? Como é que se prega sem amor? Como é que se aconselha sem amor? Como é que se fala em língua sem amor? Não, o Espírito Santo não participa dessas coisas, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele só vai participar, irmãos, quando nós fizermos as coisas de Deus por amor. Aí os dons vão aflorar, aí os dons vão sobressair, porque o Espírito Santo de Deus opera onde há o amor de Deus. 1 Coríntios, abra lá o texto que nós lemos, do capítulo 1, ele fala muito bem sobre isso. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Todos acharam? Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Veja aí como os dons, eles não vão valer muita coisa se for feito sem amor. Versículo 2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, quem gosta de mistério, olha aí, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, olha o dom da fé, de maneira tal que transportasse os montes, olha aí o dom de operar maravilhas. Mas se não tivesse amor, irmãos, nada seria, não vale nada esses dons. Versículo 3: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, isso aqui se chama dom de socorro, irmãos, ajudar os necessitados, os pobres. Eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, dom de mártires, dar a sua vida pela obra. Se não tivesse amor, o que acontece? Nada aproveitaria, irmãos. Porque os dons, irmãos, sem amor, de nada serve. E é por isso que o amor de Deus,
que foi derramado em nossos corações no dia da nossa conversão, ele tem que ser mantido, ele tem que ser preservado, ele tem que ser buscado. O amor de Deus, ele tem que permanecer atuante nas nossas vidas, e meus queridos e amados irmãos. Por último, irmãos, não, vou dar mais um aqui que ainda dá tempo. A falta de amor, irmãos, resulta em atitudes medrosas, porque, irmãos, muitas das situações que nós vivenciamos no dia a dia como igreja, a gente requer o apoio amoroso dos irmãos. Eu estou dizendo nós, cada um de nós, que somos parte do corpo de Cristo. Há lutas, irmãos, que cada um de nós travamos, você, eu, que nós precisamos do amor dos nossos irmãos ao nosso lado, nos apoiando, nos fortalecendo. É ou não é, irmãos? Lá em 1 João, no capítulo, deixa eu abrir aqui para você, 4:18, ele fala assim, olha: no amor não tem temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor ou medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, o amor verdadeiro lança fora o medo. E muitas das vezes há muitos irmãos no seio da igreja que estão temerosos, com medos. Por quê, irmãos? Porque há um declínio do amor dentro da igreja. Mas quando há o amor, nós nos apoiamos, nós oramos, nós aconselhamos, nós abraçamos, nós choramos, nós estamos juntos, e o amor, ele lança fora o medo. Quando você se sente apoiado pela igreja, como um só corpo, você fica sem temor, você sabe que o Senhor está contigo, você sabe que a igreja está contigo, e lança fora todo o medo. Amém, irmãos? Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, eu vou encerrar com esse versículo. Efésios capítulo 3, versículos 17 ao 19. Quantos acharam? Vejam bem, versículo 17, Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em que, irmãos? Amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, com toda a igreja, qual seja a largura e o comprimento e a profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? Vejam só, irmãos, quando há um declínio do amor na igreja, há um limite, nós ficamos limitados em compreender as revelações de Deus. Esses versículos que nós lemos agora, irmãos, ele começa dizendo, no versículo 17, que é para nós estarmos arraigados. Você sabe o que é estar arraigado? É estar enraizado, irmãos. As raízes estarem aprofundadas. E ele continua dizendo, arraigados e fundados. Aqui, esse fundados tem a ver, irmãos, com um termo de engenharia, viu, Aleph, que vem dos fundamentos de um edifício, né? Que segura e sustenta o edifício, são as fundações do edifício. Então, para nós estarmos enraizados e fundamentados, né? A firmeza que ele fala aqui do crente está
no amor de Deus e na prática deste amor. Vocês estão entendendo? Olhe para mim, já estou terminando. Não se distraia. Então, para nós estarmos enraigados e fundamentados, podemos dizer assim, nós precisamos estar no amor de Deus e praticando esse amor, para que nós venhamos compreender as revelações de Deus. Aí o que é que nós devemos compreender? Ele começa dizendo, compreender a largura, não é isso que ele fala aí, no versículo 18, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura. Quando ele fala em largura, irmão, isso implica em crescimento, largura, fala em aumento, amém ou não amém, irmãos? Algo mais largo, algo maior, algo grandioso, algo que aumentou, isso é largura, né? No reino de Deus, irmãos, este crescimento, este aumento, ele está aqui voltado para a comunhão, para o evangelismo e para as missões. Se fala de crescimento, de aumento, irmãos. O reino de Deus só vai aumentar, nós só vamos ter a revelação desta largura quando nós aumentarmos a nossa comunhão, nós aumentarmos o amor sendo lançado como semente no evangelismo, nas missões. E quando nós nos esforçarmos para espalhar as boas novas, aí nós vamos compreender perfeitamente qual seja a largura do amor de Deus. Ele fala também, irmãos, que nós devemos compreender o cumprimento. Aqui, cumprimento, nós temos a ideia de extensão da obra, né? O amor, aqui falado, estende a nossa visão para compreender a melhor essa amplitude e as necessidades do reino de Deus aqui na terra. Então, quando nós falamos aqui em compreender o cumprimento, aqui está falando de amplitude da obra de Deus. E quando fala em compreender a altura, aqui já está falando de tamanho. Amém, irmãos? De tamanho, altura. Quem fala de altura, olha para cima e nunca para baixo, irmãos. E nós devemos olhar para cima, sabe por quê, queridos? Que nós vamos ter aqui a compreensão da altura do amor de Deus, porque nós olhamos para cima, e é lá em cima que vem a autoridade do trono de Deus, e nos capacita, irmãos, através dos dons, para realizar a obra de Deus. É lá de cima, é do trono de Deus, é de lá que provém o amor dele, derramado nas nossas vidas, e derramado também os seus dons, na minha e na sua vida, para ser desenvolvido na obra de Deus. E por último, irmãos, que ele fala para compreendermos a profundidade. Versículo 19. Não. 18. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quando nós compreendemos o que é essa profundidade, irmãos, aí nós vamos entender que nós vamos estar olhando para dentro de nós mesmos. Nós vamos olhar introspectivamente. Nós vamos olhar para dentro de nós. E nós devemos observar a qualidade do culto que nós estamos prestando a Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos olhar com profundidade qual é a qualidade do culto que nós temos prestado a Deus. Essa qualidade, essa profundidade será consequência de quanto nós o amamos e de quanto nós praticamos esse amor que foi derramado em nossos corações.
Eu só quero dizer uma coisa para você. Por mais, irmãos, que possa haver algum tipo de empecilho do nosso relacionamento com Deus, uma batalha, uma luta, uma dificuldade que por um momento possa querer trazer de alguma maneira um declínio no nosso amor para com Deus, o que nos faz diferente, eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus em nós, é que nós vamos ter sempre em nós a disponibilidade de lutar para estarmos firmes e buscando o amor de Deus para nos completar novamente. Isso se chama renovação espiritual, isso se chama revestimento de poder, isso se chama uma nova unção que Deus está sempre disponível a derramar em nossas vidas e em nossos corações. Eu não sei como você está aqui esta noite, mas eu quero te dizer, nós precisamos sempre da porção de Deus em nossas vidas. Nós precisamos sempre sermos revestidos pelo Senhor. E que este amor, que um dia foi derramado em nossos corações, nunca venha declinar de tal forma que nós não possamos jamais regressar. É por isso que Deus fez um alerta à igreja de Éfeso: arrependa-te e volta ligeiro, porque eu quero te renovar, eu quero te encher novamente. Eu te amo de uma maneira grandiosa, que nem largura, nem altura, nem profundidade pode descrever este amor de Deus. E o Senhor está aqui esta noite. O Espírito é o mesmo, o Espírito não muda, o Espírito continua sendo a fonte do nosso amor. O Espírito Santo de Deus está aqui esta noite. Ele continua sendo o mesmo que te trouxe para Cristo. Ele continua sendo o mesmo que quer te manter ligado ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Você pode ficar esta noite glorificando a Jesus. Você pode ficar em pé esta noite exaltando o nosso Deus.